Salve, moçada! É o seguinte, eu fiz uma questão aí do Enem de 2018 sobre média aritmética ponderada, né? E aí surgiu uma dúvida na minha resolução. Então eu vou fazer essa questão agora mais detalhada, né? E no segundo momento vou mostrar uma outra forma de resolver, né? Usando média aritmética ponderada, mas de um outro jeitinho, tá bom? Alexandre, para você esse aí, meu irmão, tá bom? Vamos lá então? Então, de olho na telinha lá, Alexandre. Vamos lá. Então, a questão é essa aí do Enem, né? Eu não vou agora falar sobre média aritmética ponderada, como fiz no primeiro vídeo, né? A ideia é a mesma da média aritmética ponderada, né? Você vai ter os valores e vai multiplicar pelos pesos e vai dividir pela soma dos pesos. Essa é a média aritmética ponderada, tá? Bom, então vamos direto para a questão, né? Então diz assim o enunciado, né? Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com pesos de 20%, 10%, 30% e 40%. Note, Alexandre, que eu estou colocando em verde os pesos. Tá? No final do semestre, preciso obter uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos. Notou que eu coloquei os pontos, 60 pontos em laranja, tá? Então já vai pegando essa diferenciação. Em verde, eu estou me referindo aos pesos. E em laranja, aos pontos, tá? 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos. Então, em laranja, nas 3 primeiras provas, 46, 60 e 50. Não falou nada sobre a quarta prova. O mínimo de pontos, então é laranja, que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é. Então vamos lá, vamos colocar então os dados novamente, né? Então aí estão as avaliações, né? Putz, esqueci de pôr em laranja. E ali estão os pesos, em verde, tá? Esqueci, desculpa, Alexandre. Tá, mas vamos lá. O que é a média ponderada? Então, média ponderada seria isso aí, né? Em laranja, né, são os pontos que multiplicam os pesos, que estão em verde. E você divide pelo somatório dos pesos. Então tá lá, ó, somatório dos pesos em verde, tá? Bom, mas no enunciado ele falou que no mínimo tem que ter 60 pontos. Isso aí vai ter que dar uma resposta em pontos. A resposta da média ponderada é em pontos, tá, Alexandre? E ele tem que ser no mínimo 60 pontos. Então, o que significa dizer no mínimo 60 pontos? De 60 pontos para cima. Então, o que significa dizer que tem que ser maior ou igual a 60. Então, olha que eu escrevo lá, grifei, lá em vermelho, no enunciado, e coloco maior ou igual a 60 em laranja. Tá bom? Muito bem. Desenvolvendo esse percentual, tá? Não vou fazer direto, como fiz no primeiro vídeo. O que significa dizer 46 vezes 20%? Significa dizer 46 vezes 20 sobre 100. Mais 60 vezes 10%. 60 vezes 10 sobre 100. E assim sucessivamente. Ok? Bom, e embaixo, se você somar os 20%, mais 10%, mais 30%, mais 40%, resulta em 100%. Como é que você multiplica 46 vezes 20 sobre 100? Dá para simplificar? Dá, mas eu não quero, tá? Não quero. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Só que o 46 é como se fosse sobre 1. Então você vai multiplicar o 46 com 20 e o 1 com 100. O que vai resultar em 920 sobre 100. Esse 920 é o 46 vezes 20 sobre o 100. Mais 600 sobre 100, que é 60 vezes 10, né? E assim sucessivamente. Tá ok? Bom, como eu não tenho espaço nessa tela, Alexandre, eu vou repetir essa última linha que eu fiz na próxima tela. Só estou repetindo. Então lá, repetir, tá? Bom, observe que na parte de cima dessa fração maior, eu tenho uma soma de frações. Alexandre, sempre que você tiver soma ou subtração de frações, você tem que calcular o mínimo múltiplo comum, tá? E qual é o mínimo múltiplo comum ali entre 100, 100, 100 e 100? É o próprio 100, tá? Então não precisa se preocupar. Então vai ficar assim, ó. É o próprio 100
E a hora que se faz, 100 divididos por 100 dá 1 vezes 920, 920. 100 divididos por 100 dá 1 vezes 600, dá 600. Então, só repetir. Tá? E embaixo você tinha 100 sobre 100, porque 100% é 100 sobre 100. Não é verdade? E quanto que é 100 sobre 100? Não é 1? Né? Então, coloquei 1 ali. Não precisava colocar, mas coloquei. Tá? Bom, então, repetindo essa expressão, nós vamos ter 3.020, que é a soma de 920 mais 600 mais 1.500, 3.020, mais 40x, tudo dividido por 100. Notou que eu já nem coloquei mais sobre 1. Não precisa, né? Tudo isso maior ou igual a 60. Aquele 100 que está ali está dividindo, passa para outro membro multiplicando. Então, olha lá, passou multiplicando. O 3.020 estava somando, ele passa para outro membro subtraindo. Então, olha lá. Você notou que eu estou colocando agora tudo em laranja, que são em pontos que eu vou arranjar agora. Fazendo essa subtração, você vai encontrar 40x maior ou igual a 2.980. O 40 está multiplicando, ele passa dividindo. E quando você divide isso daqui, você vai encontrar então x maior ou igual a 74,5, que seria a quarta avaliação, tá? Como ele quer o valor mínimo, né, que ele tem que tirar na quarta prova para poder ser aprovado, lembre-se que para ser aprovado ele tem que ter uma pontuação maior ou igual a 60, né? Mas ele tem que tirar isto, o mínimo seria 74,5, que ele tem que tirar na prova para que ele consiga ficar. Eu te garanto, se você pegar na quarta prova, colocar 74,5, só que tem que pôr na média aritmética ponderada, Alexandre. Você não pode simplesmente pegar os valores que você tirou e somar e dividir por 4. Não é uma média aritmética simples. Você tem que pegar cada valor, cada ponto que você receber numa prova, multiplicar pelo percentual e dividir por a soma desses pesos. Daí você vai ver que vai dar, se você pegar o 74,5, vai dar exatamente 60 a média dele. Se você pegar valor maior do que 74,5, vai ser maior do que 60. Tá bom, Alexandre? Bom, então é claro, fica a letra C como resposta, tá? Então, essa foi praticamente a mesma resolução que eu fiz do primeiro vídeo, só que agora com mais detalhes, tá bom? Eu vou repetir o enunciado agora, só que agora eu vou fazer um ou ali, tá? Bom, vamos colocar então os dados novamente do problema, tá? Mesmos dados, tal. Média aritmética ponderada, então mesma montagem. Olha lá, grifando lá em cima, no mínimo 60 pontos. Então tem que ser maior ou igual a 60, né? Só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente, presta atenção, tá? Bom, 20%, eu sei que é 20 sobre 100. Então fica 46 vezes 20 sobre 100. Ou seja, é praticamente igual ao que eu fiz agora há pouco. Só que ao invés de eu multiplicar como eu multipliquei, eu vou simplificar. Tá? Observe ali, ó, na primeira fração ali do 20 sobre 100, eu posso simplificar por 10. Tem gente que fala corta os zeros. Na verdade está dividindo por 10, tanto em cima como embaixo. Tá? Esse é o rigor matemático. Naquela segunda fração lá, do 60 que multiplica 10 sobre 100, também posso simplificar tudo por 10. E posso simplificar por 10 de novo. Olha lá, veja que eu simplifiquei ali, ó, tá? Por 10, duas vezes, tá? Na terceira fração ali, do 50 vezes 30 sobre 100, simplifico por 10 e simplifico por 10 novamente. E no último, só simplifico por 10. Então, vamos ver o que sobrou? Na primeira, sobrou, então, 92 sobre 10, né? Porque 46 vezes 2 dá 92 sobre 10. Mais, na segunda sobrou 6. Na terceira sobrou 15, né? Que é 5 vezes 3. E na quarta, 4 sobre 10 é 0,4 vezes o x. E o 100%, né? É a mesma coisa que 100 sobre 100. Vou repetir essa linha na próxima tela, tá? Então, olha lá, repetir. 92 sobre 10 é a mesma coisa que 9,2. E aquele 100 sobre 100 é 1. Eu não vou escrever mais, tá? Dividido por 1. Então fica 9,2 mais 6 mais 15 mais 0,4x maior ou igual a 60. Ok? Notou que está tudo praticamente em laranja. São os pesos. Tá? Somando aquela parte dali, vai ficar 30,2, né? Que é 9,2 mais 6 mais 15. Mais 0,4x maior ou igual a 60.
O 30,2 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Subtraindo 60 menos 30,2 dá 29,8 divididos por 0,4. Porque o 0,4 estava multiplicando o x, já passou dividindo. Ok, Alexandre? Bom, agora você tem que dividir 29,8 por 0,4. Vamos lembrar como é que faz essa divisão com vírgula? Ó, ali do ladinho, 29,8 divididos por 0,4. Como é que é a divisão que a gente aprendeu lá no ensino fundamental 1? Tem que ser o mesmo número de casas decimais. E se você notar, já está, né? Uma casa decimal no 29,8 e uma casa decimal no 0,4. Então eu não preciso me preocupar com as vírgulas. Se eu não preciso me preocupar com as vírgulas, o que eu faço? Olha lá, ó. Simplifico as vírgulas e reescrevo o número como se não tivesse a vírgula. Dá na mesma. Bom? Muito bem. Vamos dividir então 298 por 4. Bom, 2 por 4 não dá. Então eu vou ter que pegar duas casas ali. Vou pegar o 29. 29 por 4 dá 7. Porque 7 vezes 4 dá 28. Passa para lá, menos 28. 29 menos 28 dá 1. Bom, tem uma casa para baixar que é 8. Baixo 8. Então fica 18 agora. 18 por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Então fica menos 16. 18 menos 16 dá 2. Não tenho mais casa para baixar. E 2 não dá para dividir por 4, é menor. Então eu coloco uma vírgula lá em cima e acrescento um zero ali. Tá? Esse é o algoritmo da divisão. Tem outra forma de fazer, mas eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Tá? 20 divididos por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 20, nada. Portanto, 29,8 divididos por 0,4, isso resulta então em x maior ou igual a 74,5, que seria a quarta avaliação, né? Olha que estou grifando lá em cima no enunciado. Como ele quer o mínimo de pontos, então o mínimo de pontos só pode ser 74,5. Tá? Isso vai resultar numa média de pontos 60, tá? Que é o que ele está pedindo, no mínimo 60. Tá bom? Alexandre, e daí? O que você achou agora? Mais ou menos ainda? Bom, você esgotou todas as minhas possibilidades de explicação. Alexandre, um abraço para você, meu irmão. Tá? Espero que realmente você tenha entendido, tá bom? Tchau, meu querido. Até!